dia, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia e a gente já tem muita coisa pra comentar no vídeo de hoje. Já quero abrir falando das manifestações do dia de ontem e mostrar a palhaçada que foi a cobertura da imprensa. Tentaram fazer de tudo pra alavancar os atos do Lula, foi um fiasco total, não deu certo. O Lula fingiu pedir desculpa para os policiais e também saíram algumas matérias que são bem relevantes, mostrar pra vocês como os comitês que o MST pretende criar para ajudar o Lula. Enfim, o segundo tema é interessantíssimo, mais revelações sobre a aliança do Lula com a Rede Globo, e quem traz as informações agora é a própria grande imprensa. Uma matéria extensa do Estadão, e o ator principal é o marqueteiro do Lula, o novo marqueteiro, e vocês vão ver de quem ele é sócio, a proximidade com a Rede Globo. Enfim, sobre isso tem mais algumas coisinhas para falarmos aí da comunicação do PT. O tema seguinte, vamos falar da radicalização do Lula e do Geraldo Alckmin. Agora até a imprensa já assume, que a própria direita vem falando há muito tempo, que essa aliança Lula e Alckmin não adiantou de nada, porque na verdade o Alckmin que tá caminhando para a esquerda. Agora é a vez dos petistas, do pessoal do PSB falar: Alckmin, pelo amor de Deus, volta pro centro que tá dando muito errado. E ainda quero falar sobre a questão da nova moeda que o Lula pretende criar e o que Bolsonaro defendia no ano de 2016. E a gente fecha o vídeo, é o assunto mais complexo e mais sério do vídeo de hoje, e vamos falar sobre as eleições de 2022. Na verdade é o seguinte, eu vou ser sincero pra vocês, pra mim tá muito certo que Bolsonaro vai vencer. Eu acho que inclusive já tem uma precificação internacional. Tá, Bolsonaro venceu, e agora? O que é que a gente vai fazer? E é sobre isso que eu quero discutir com vocês. Vocês viram que Bolsonaro venceu em 2018, mas foi quase um venceu meio sem levar, porque estão sendo, né, quase 4 anos de total e ferrenha oposição da esquerda, da mídia, de diversos setores no Brasil, para não deixar que a pauta vencedora avance. E a gente tem que comentar algumas coisas sobre isso, algumas coisas que vem acontecendo, principalmente olhar o que está vindo de fora para dentro, as notícias que estão circulando na imprensa internacional. Enfim, muita coisa para a gente comentar, e já vamos começar com isso daqui, né? A gente não ia começar sobre as manifestações de ontem? Sim, a manifestação de ontem foi do Dia do Trabalhador, então temos que falar do trabalho. A SECOM fala o seguinte, ó: menor desemprego no primeiro trimestre desde 2016. Taxa de ocupação recorde, mais de 95 milhões de brasileiros em atividade econômica, saldo de 4,6 milhões de novos empregos na retomada pós-pandemia. Tudo isso em meio a uma pandemia, né, e um conflito na Europa. Comércio massa. É uma thread grande da SECOM, mas acho que vale a pena destacar isso daqui. E ainda sobre geração de empregos, quero trazer aqui do nosso glorioso Mickey Mouse, né, o Bruno Bianco. Disseram que o governo do presidente Jair Bolsonaro acabaria com as políticas de geração de emprego. Mas, neste Dia do Trabalho, mais de 3,8 milhões de pessoas podem comemorar que tiveram a carteira assinada nos últimos 3 anos. Aqui ele está falando do saldo positivo. Já temos mais de 41 milhões de brasileiros com trabalho formal. Fui secretário especial de Previdência e Trabalho e me orgulho de fazer parte desse esforço de levar milhões de brasileiros ao mercado de trabalho. Sentamos à mesa com trabalhadores e empregadores. Aprovamos novas diretrizes e desburocratizamos o setor. Agora, na AGU, continuo com carinho especial nas pautas trabalhistas para dar segurança jurídica e seguir avançando e gerando empregos. O Lula, por outro lado, já falou que depender dele, né, na verdade está lá na carta que o PT assinou junto com o PCdoB, o PV na federação, vamos revogar a reforma trabalhista. Mas vamos começar a falar das manifestações propriamente ditas. Vejam só, né? O dia começou com mais torcida do que realidade, do que fatos. A vez já começou 9h27 da manhã, com bolsonaristas nas ruas. Lula, olha só, vai a seu maior ato público na campanha. Se ontem foi o maior de todos, não tá bom pro Lula, viu? Não tá bom. Vocês viram como foi. Eu deve ter visto várias imagens, mas olha só, contrastando um pouquinho. 3h06 da tarde. Né? Ali foi 9h30 da manhã, tava todo mundo animado. Falta de público obriga Lula a atrasar discurso em São Paulo. Prevista para acontecer às 13 horas, fala do ex-presidente em ato organizado por centrais sindicais foi adiada para as 3h30 da tarde, que é para ver se chegava mais gente. Mas de manhã, né, o maior ato da campanha do Lula, também na Veja, né, era da risada. Corre, troca o marqueteiro de novo. Não vai trocar não, Yara, não vai trocar não, você vai entender por quê.
E aqui nós temos, né, aqui aquelas duas imagens que dizem muito sobre a atuação da imprensa nacional. Percebam, o Técio fala o seguinte: a CNN, como sempre, uma vergonha. Plano aberto de imagem na Paulista para tentar enganar a audiência que não tem ninguém. Plano fechado e embaixo no Pacaembu para enganar a audiência para tentar mostrar que está cheio de gente apoiando o ladrão. Né? O que ele foca assim, quase deu um zoom na cara dos petistas. Lá de Bolsonaro botou a câmera lá em cima. Não vou lá porque para dizer que não tem ninguém. Beleza. Se não tá, como eu posso falar, convencendo, você vê aqui mais duas fotos. Olha do Lula, em close, já pegando o pessoal do palco, a de Bolsonaro lá de longe. Mas acho que ainda assim dá pra ver que tem uma galerinha a mais. Se ainda não é o suficiente, o Vinícius mostra aqui a cobertura da Folha de São Paulo. Ó. Palhaçada. Vejam a cara de pau da Folha. Na foto da manifestação petista, eles colocaram uma baita zoom para dar a impressão que bombou. Mesmo assim, a diferença entre as duas manifestações foi colossal, mesmo nas fotos da reportagem. Não dá para esconder a realidade. Você vê ali que acho que a manifestação de baixo, né? A de verde e amarelo, tem muito mais gente. E até um ponto que vale a pena reforçar, por mais óbvio que seja, por mais óbvio, a manifestação do Lula, na maior parte do tempo, contava com as bandeiras da esquerda, não bandeiras brasileiras. E aqui acho que essa imagem é a melhor de todas. Vejam só. Fotos aqui do helicóptero da Rede TV, exatamente no mesmo horário das duas manifestações. Não é material que recebi de alguém e estou encaminhando, é nosso. Tire suas próprias conclusões. E quem fala sobre isso? Marcelo de Carvalho, um dos donos da Rede TV. Você vê aqui, né? Paulista. E é a do Lula. Perceba que a do Lula, uma das maiores bandeiras, é da CTB, organização sindical. O verde e amarelo passa bem longe, né? Bem longe. O negócio é o vermelhão, como sempre, do Lula. E aí, durante essas manifestações, o Lula fingiu pedir desculpa para a polícia. A gente já vai comentar, vou mostrar para vocês o áudio, mas vejam só. Lula é aconselhado a pedir desculpas sobre fala em que cita policiais. Ele não fez de livre e espontânea vontade. Ele não fez porque ele acha que a polícia merece as suas desculpas. Não, é porque mandaram. Mandaram. O marqueteiro, né, ou a Rede Globo mandou. Foi a Globo que mandou? Lula, peça desculpas? O ex-presidente Lula foi aconselhado, olha só, a ir às redes sociais ou gravar um vídeo pedindo desculpas sobre sua declaração de ontem que cita policiais. Pediu desculpa no Twitter e também falou ao vivo. O Luciano Hang fala o seguinte, eu tô gostando do Luciano Hang, essa nova versão dele, tá bem ativo nas redes sociais, e fala, ó, falam e fazem o que querem e têm o direito de pedir desculpas sem serem censurados. Agora, imagina o Bolsonaro falar um absurdo deste. E a imprensa, onde é que tá? É o que ela pensa. Tudo o que está falando sai do fígado dele, do ódio que ele sente por quem quer democracia e liberdade. A imprensa está passando o pano. Passando o pano. O Lula realmente pediu desculpas? Não. Você vê, ó. Lula pede desculpa após fala sobre policiais. Erram, mas salvam vidas. Vai. Ele ataca de novo a polícia. Fala que são pessoas que erram, uma vez outra salva a vida. A Ju mesmo diz, né? Peraí. Isso daqui é um pedido de desculpa? Haja pano para essa imprensa. E aí vamos ver, vamos ouvir o áudio. O Vinícius, ele pegou aqui, fez o recorte, mando para vocês no Telegram, né, como sempre. Mas vamos ouvir aqui juntos. Não tá dos melhores áudios não, mas dá para entender. Vamos lá, ouvir o Lula. Eu queria dizer que o Bolsonaro só gosta de milícia, ele não gosta de gente. E eu falei que ele só gosta de polícia, não gosta de gente. E eu quero aproveitar e pedir desculpas aos policiais desse país, porque muitas vezes comete erros, mas muitas vezes salva muita gente do povo trabalhador e nós temos que tratá-los como trabalhadores do país. Comete muitos erros, mas às vezes também salva os trabalhadores. Essa é a visão que o Lula tem das forças policiais, porque obrigaram ele a pedir desculpas. Imagina se não tivesse obrigado, hein? Obrigado, vai lá, Lula, pede desculpa. Eles erram, tem que tratar como trabalhador. Esse é o democrata. É o democrata perante os olhos
da imprensa brasileira. Mas vamos continuar. O que o Lula falou da polícia, né, que muitas vezes erram, etc. Eu acho que a polícia no Brasil faz um trabalho fenomenal, hercúleo. Porque quando você olha o tamanho do nosso país, tem horas que você fica, cara, como é que a polícia às vezes consegue obter sucesso? Que é tão fácil de fugir sendo bandido, né? Um país imenso, dimensões continentais. E aqui tem um grande exemplo, que eu acho que aqui encaixa perfeitamente na situação. Apreensão de drogas em uma costa de 7.500 quilômetros de extensão. Para isso acontecer, precisa de inteligência, logística e cooperação. Foi o que aconteceu na última sexta com a apreensão de quase 1 tonelada de farinha de trigo. E é todo dia que esse tipo de notícia aparece. 1 tonelada, 7.500 quilômetros de costa. Qual a probabilidade de você conseguir achar esse navio? Qual a possibilidade? A dificuldade que não é para você pegar toda a droga que começa lá dentro do próprio país, de onde vê o tamanho olha o tamanho da fronteira do Brasil com os outros países da América Latina. E aqui eu estou falando só de um tipo de problema. Fora de todas as questões que são acarretadas do desgoverno petista, né, dos últimos aí 20 anos, e também governo de esquerda. Vamos falar do governo de esquerda. E querem que resolva tudo. Olhando para os fatos, que eles são inegáveis, é que assim que o governo Bolsonaro chegou, o pessoal do PCC falou que tá ruim, acabou o diálogo, porque com um partido aí de esquerda eles tinham diálogos cabulosos. Recorde atrás de recorde na apreensão de drogas, recorde em operações aí, visando também corrupção, que o Sérgio Moro disse que não. Vide é o que aconteceu durante a pandemia. O que mais a gente pode falar? E um recorde na queda de mortes. Então assim, pelo amor de Deus, eles erram muito, faz milagre. A polícia no Brasil faz milagre. Mas vamos continuar. PT se divide sobre ação movida contra líder evangélico. Não é unanimidade no PT a ação movida pelo partido, no TSE, contra o líder evangélico José Wellington, por propaganda antecipada a favor de Bolsonaro. Olha só como são as coisas. Já estão querendo tirar o Lula de cena, né? Então, não é o Lula aqui, não. Foi só que uns radicais do partido. O Lula não pensa dessa forma. O Lula é bonzinho. A cúpula da legenda decidiu acionar a justiça após o pastor declarar apoio à reeleição do presidente em um culto em Cuiabá. Wellington é o presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, denominação que reúne 1 a cada 3 evangélicos no país. O temor dos petistas, contrário à ação, é que o processo no TSE seja usado para incitar ainda mais o segmento religioso contra o PT. Ah, vá. O PT tá perseguindo os cristãos e tá aí nessa. No dia de ontem, a Daniela Mercury tava cantando, etc. Tava parecendo um showmício, o que é proibido no Brasil. Isso daí o PT acha normal. Agora, líder religioso, esse tem que ser processado. Perseguição a cristãos é do bem, né? A Daniela Mercury, nada. A Daniela Mercury ela pode cantar. Esse é o Lula. Esse é a turminha do Lula. Painel. Lá uma das principais colunas da Folha de São Paulo. MST promete 5.000 comitês de apoio à candidatura de Lula. Gente, não são 5.000 apoiadores, são 5.000 comitês. Quantas pessoas tem cada um desses comitês? E Elisa fala o seguinte, quem vai bancar o aluguel desses 5.000 comitês? Ou será que vão invadir 5.000 imóveis? E se não for realmente ter um imóvel, um aluguel, assim, não, vai ser tudo de graça? Coitado, o pessoal do MST não tem dinheiro nem para comprar uma terra, agora tem dinheiro para ter comitê para ajudar o Lula. Agora imaginem o que aconteceria se a notícia fosse o seguinte: pastores ou pecuaristas prometem 5.000 comitês de apoio à candidatura de Bolsonaro. O que ia acontecer? Bom, hoje é segunda-feira, ia ter Polícia Federal na porta de todo mundo. Ia faltar cadeia. Ia faltar cela. Ia amontoar pastor, pecuarista para botar todo mundo na cadeia. Todo mundo na cadeia por atos antidemocráticos. Mas o Lula pode, porque o Lula é do bem. E aí a gente avança para o nosso próximo tema, que as coisas estão ficando cada vez mais interessantes. Quando estava para fechar um vídeo, o Luiz aqui trouxe a matéria da manhã, que todos os dias o Diogo Mainardi, ele tem uma coluna, né? Ele chama do Despertador do Mainardi. Ele já acorda todo dia espumando de raiva. Marqueteiro de Lula ganhou R$500 milhão de governo petista.
Tava indignado. Aí o Luiz coloca lá, né? PT, a galinha dos ovos de ouro. Aí o que é que a matéria do antagonista diz? O novo marqueteiro de Lula, Sidônio Palmeira, faturou R$500 milhão durante o mandato do petista Rui Costa na Bahia. Mas não é só isso. Ele também é sócio de ACM Neto num fundo imobiliário. Ou sócio de ACM Neto? É impressão minha, o PT agora meio que não tem mais nem chapa na Bahia. Né? Jogou na mão aí, deu nos braços do ACM Neto. E a família do ACM Neto é dona do que mesmo? Do que? Do que mesmo? Rapaz. Como se vê, ele já ampliou muito o alcance da campanha lulista. Muito alcance, falar fora da bolha, se aproximar do centro. Aguenta aí. Vamos para a matéria realmente do Estadão, né? Que foi quem trouxe essa revelação. Sócio de ACM Neto, marqueteiro Sidônio Palmeira quer desavermelhar PT. A mesma coisa que tentaram fazer em 2018 não deu certo. O vermelho não deve sumir, mas pode perder a preponderância para o verde e amarelo. O discurso hoje, voltado às bases, como movimentos sociais e sindicatos, deve mudar e fazer acenos também ao empresariado, sócio de empreendimentos de cifras milionárias e ligados a políticos de centro-direita do PSDB e do União Brasil. Olha só, ligações com o PSDB e União Brasil. Publicitário Sidônio Palmeira, recém-contratado, quer dar à campanha do ex-presidente Lula um tom que amplie o alcance para além dos militantes, grupo que considera fechado e a esquerda, segundo apurou o Estadão. Lembrem que saiu uma matéria que a gente comentou no vídeo de anteontem. Foi o vídeo de ontem? Tô na dúvida agora. Foi o de anteontem ou de ontem. Mas enfim, o Guilherme Amado falando que o Geraldo Alckmin estaria aí ajudando, né, a parar as arestas que o Lula tem com a Rede Globo, as mágoas passadas, enfim. A Cida de Fonseca, que é o marqueteiro antigo, para entrar o Sidônio, expôs a disputa interna no PT pela comunicação da campanha. O setor absorverá a maior fatia do fundo eleitoral de R$500 milhões. Conselheiro próximo de Lula, o ex-ministro da SECOM, o Franklin Martins, havia bancado a contratação de Fonseca. Olha só, o Fonseca saiu, não estava dando conta do serviço, segundo dizem aí os petistas, mas aí que vem questionamentos. O Fonseca, ele não falou muita coisa, mas ele deu entrevista e falou o seguinte, que todos os vídeos e o material que ele fez, ele remetia à aprovação e disse que teve até um vídeo que o Lula chorou, ficou emocionado quando viu e foi mandado embora. Ele falou, cara, ele não via sentido, ele achava que estavam meio que perseguindo ele, não estava fazendo sentido essa troca. Será que essa troca foi porque o Fonseca e o Franklin Martins, eles não tinham um bom trato, quem sabe, com a Rede Globo? Mas, enfim, Franklin Martins havia bancado, né? O secretário nacional de comunicação, Gilmar Tatu, e a presidente do partido, Gleisi Hoffmann, e deputados petistas, por sua vez, cobravam sua substituição. Será que foi essa turma ou será que foi a Rede Globo? Antes de continuar com a matéria do Estadão, e a gente falar mais do Sidônio, essa matéria aqui também saiu recentemente, dia 30, Rede Globo. Com um grupo de WhatsApp que só funciona 4 horas por dia, a campanha digital de Lula ainda engatinha. Aí daquele blá 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 todo, né? Tratando super normal o Lula, utilizar as redes sociais, militantes, etc. Todo mundo, não sei se isso aqui é de graça, né? Mas normal. Não tem nenhum problema, isso daqui não é gabinete do ódio, não é nada, mas tem um parágrafo na matéria que chamou minha atenção, que é o seguinte, ó. Até a semana passada, eles se reportavam a Franklin, que está deixando a coordenação da pré-campanha após embates com a cúpula do PT. Um dos fatores de desgaste ocorreu porque o ex-ministro se recusava a compartilhar com a direção partidária relatórios de uma empresa de monitoramento das redes com a alegação de que a informação era estratégica. A Globo queimando o Franklin Martins. E não é a primeira vez. A gente já havia comentado, no dia 27, Franklin Martins, o antipetista. O Lauro Jardim, que acaba de voltar de férias, tinha feito uma matéria para queimar o Franklin Martins, falando que ele era antipetista. Ou seja, ele é um traidor. Traidor. Afastado do comando da comunicação do PT, Franklin Martins é descrito por graúdos do PT comumente com o mesmo adjetivo, antipetista. A pecha é largamente difundida na direção da sigla, diz um desses dirigentes. Ele nunca gostou de petistas, sempre falou mal de nós. Um aliado histórico do Lula. Ex-ministro de comunicação, pelo amor... O cara é antipetista? O cara é mais petista do que 99% dos petistas que tem cargo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Antipetista.
Antipetista. Olha como a Globo tá ajudando o PT a se livrar de quem tá atrapalhando. Vamos se livrar. Deixa com a gente que a gente vai queimar o Franklin Martins. E vamos voltar para a matéria do Estadão. Nascido em Vitória da Conquista, Sidônio, 63 anos, formado em engenharia pela UFBA, mas nunca exerceu a profissão. Militou no movimento estudantil, extrema esquerda, esse é do bom. Sua primeira campanha foi para a ex-prefeita de Salvador, Lídice da Mata, relatora da CPMI das fake news nos anos 90. À época, enfrentou forte oposição do Antônio Carlos Magalhães, mas o tempo passou e qualquer probleminha com a família Magalhães foi deixado de lado. Ao longo dos anos, Sidônio cultivou forte amizade com a ACM Neto, de quem é sócio em um fundo imobiliário. Além do ACM Neto, também é sócio e amigo da irmã do ACM Neto, a Renata Magalhães, e do deputado João Gualberto, em outra empresa de investimento em imóveis. Por que isso é interessante? Já mostro para vocês. Em março, a sociedade arrematou por 9,2 milhões o Palácio dos Esportes, edifício do governo da Bahia. O prédio abriga a sede da Federação Baiana de Futebol, entre outras entidades. Será transformado em um hotel. Segundo dados do Estado, desde 2016, a Layout é a agência líder no recebimento de verbas de publicidade. Foram 504 milhões pagos à empresa, conforme o portal da Transparência. E aí pensa o seguinte, vocês acham que uma empresa que já está fazendo diversas coisas para o governo do estado, será que essa empresa já não sabe como é que a televisão funciona, como é que faz vídeo, como é que faz isso? Não é uma empresa qualquer, né? É uma empresa que com certeza deve ter algum tipo de trânsito com a imprensa. Para quem é baiano, como eu, na hora que viu que o cara é amigo, sócio de pessoas da família Magalhães, falou, meu amigo, pelo amor de Deus, é sério, tá tirando uma com a minha cara. Para vocês aí ao redor do Brasil que não sabem, né, o que é que tem a ver a família Magalhães com a Rede Globo, vejam só, né? Vou achar aqui um pouco só da Wikipédia. Já ouviram falar na Rede Bahia? Bom, a Rede Bahia é o maior conglomerado de mídia da Bahia. E eles são donos, né, da filial da Rede Globo. Filial da Rede Globo. Rede Bahia é um conglomerado empresarial brasileiro sediado em Salvador, fundado pela família Magalhães. O marqueteiro do Lula é sócio, amigo pessoal dos donos da Rede Bahia, que é o Grupo Globo. Grupo Globo. No segmento das comunicações, o grupo controla uma rede regional de 6 emissoras de televisão, aberta com cobertura em todos os municípios do estado, sendo a primeira rede de televisão a cobrir toda a Bahia. O Grupo Globo. Grupo Globo. Grupo Globo, marqueteiro da... Rapaz, tá de brincadeira. Não faz nem questão de esconder, né? Não fazem nem questão de esconder. E aí, vale a pena relembrar. Saiu lá no Cláudio Magnavita, esse aqui é Jornal Impresso do Rio de Janeiro. A troca de marqueteiro de Lula veio com um novo aviso da Globo. Evitar Lula nas ruas. Eles não vão segurar qualquer hostilidade pública. E o Lula segue indo apenas a eventos controlados. Aí pega isso daqui, vê quem foi o novo marqueteiro, o aviso da Globo, Alckmin Globo, a imprensa tá começando a ficar estranho. Tá estranho não, né? Mais do que esperado. Alguém acharia que a Globo não iria estar de mãos dadas com o Lula. Esse Lula, viu? Rapaz, deve estar escondido agora, né, debaixo da mesa do William Bonner. E olha só, Globo, Jornal Globo. Olha que narrativa descarada. A irritação de Lula com aliados sobre a segurança de sua campanha. Um dos assuntos que mais tem irritado Lula são discussões sobre sua segurança em eventos de campanha. O tema é frequentemente debatido pela cúpula do PT, que vê riscos com a polarização política nas eleições. Uma parte significativa da direção do PT, não é o Lula, é a direção do PT, avalia que a segurança do ex-presidente precisa estar em primeiro lugar e que as agendas devem acontecer prioritariamente em locais fechados e com controle de acesso para garantir a presença somente de apoiadores de Lula. E ao longo da matéria sai falando que Lula é contra isso, que Lula sabe que é a política que dita a agenda e a segurança que tem que se virar. O Lula quer pisar na rua. Quem não tá deixando o Lula pisar na rua é o PT. Olha que narrativa ridícula. O Globo falando que é o PT que não deixa o Lula pisar na rua, que o Lula quer pisar. Pelo amor de Deus, pô. O Globo já soltou a matéria, sei lá, não tem nem um mês,
Que o Lula tava com problema na garganta. Não, tô com problema na garganta, o pessoal do PT tá com medo do Lula, você vai poder falar, não vai, tem que poupar um pouco a voz. Tá descarado, gente. Tá descarado, tá na cara de todo mundo. Tá na cara de todo mundo. Só falta hoje o William Bonner chegar com um terno vermelho, a estrelinha no PT. Só falta isso, e tatuar na testa Lula 2022, pra ficar mais óbvio do que tá aqui. Só falta o William Bonner aparecer com a testa tatuada Lula 2022. Não dá. Tá descarado. Tá descarado. Vamos continuar. Aí vem o Dirceu. Dirceu defende profissionalização da campanha e da comunicação de Lula. Tem alguma empresa no Brasil mais profissional do que a Rede Globo? Ah, Jesus, não dá. Tá de brincadeira. Tá de brincadeira, né? Não é rede social, não tem que ser um negócio profissional. Bons marqueteiros. Tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Falando de movimentação, e já saindo pra gente começar a falar do próximo tema, olha só. Bolsonaro tem 13 vezes mais audiência que Lula no TikTok, diz estudo. Aí eles até falam, né? Bom, pronto, já criminalizaram o TikTok e pediram seu banimento? O homem tá estourado em todos os aplicativos e principalmente nas ruas. Isso explica muito o tom agressivo das últimas declarações do ex-presidiário. Segue o líder, tá ok? Daqui a alguns dias vão reclamar do TikTok, também tá ruim. Tá ruim, tá tudo ruim, né? Enquanto o Lula não estiver na frente, tá ruim. Isso porque o Lula é o campeão entre a juventude. Totalmente delirante, parece ser o marqueteiro do Dória. Eleições 2022. Dória foi vítima da máquina de moer reputações dos bolsonaristas, diz marqueteiro de Tucano. Tá de brincadeira, né? Não tem condição, irmão. O fracasso subiu a cabeça. E aí ele tem que colocar a culpa em alguém. Tá entorpecido pelo fracasso e aí colocou a culpa em Bolsonaro. Enfim, né? Brincadeiras à parte, vamos comentar de um assunto que é importante. Ainda aquela questão da história de uma nova moeda na América Latina. Estava eu passando ontem nas redes sociais e o Vili Migo ele fez uma thread. Quero trazer aqui só alguns recortes, porque eu acho que são bem relevantes, para mostrar o seguinte. Ele aqui traz o documento oficial, que é o Tratado Consultivo da Unasul. Unasul não é narrativa nem nada, tinha sim, estava avançando. Ele coloca lá tudo bonitinho, os termos. E eu só quero destacar um ponto. Tá bem pequeno porque eu não conseguia formatar de forma diferente para comprimir para ficar com um tamanho maior. Mas ele fala o seguinte, ó. O Tratado Constitutivo da Unasul foi assinado em 23 de maio de 2008 na terceira cúpula de chefes de Estado realizada em Brasília. O tratado definiu a instalação da sede da União no Equador, o parlamento na Bolívia e a sede do seu banco, o Banco do Sul, da Venezuela. Eu só quero mostrar uma coisa, ó. A integração financeira, mediante a adoção de mecanismos compatíveis com as políticas econômicas e fiscais dos Estados-membros. Estava falando, eram os objetivos. Integração financeira. Como você integra todo mundo financeiramente? Um banco e uma moeda. E aí o Vili Migo, ele continua a thread, ele traz uma matéria de 2007, um ano antes desse tratado da Unasul. Ele traz a matéria aqui da Folha de São Paulo. Ele fala o seguinte, ó, contudo, antes disso já havia conversas para a criação de uma moeda única com base na ideia da Unasul. Evo Morales já havia proposto a criação da moeda única em reunião pregressa à criação do bloco. Aí tá lá, ó. O presidente da Bolívia, Evo Morales, propôs hoje, no dia 21 de abril de 2007, que a União de Nações Sul-Americanas, Unasur, tenha uma moeda única, chamada Pancha, terra, em idioma Quichua, circulando nos 10 países da região. Além disso, ele disse que o Banco do Sul, que conta com o apoio da Venezuela e outros países da região, pode ser equivalente a um Banco Central Sul-Americano, para ajustar a economia de seus integrantes. Você vê, né? Soberania nacional, esquece daí. Soberania, ninguém liga para isso. Os líderes anunciaram a intenção de modelar a nova comunidade seguindo a União Europeia, incluindo passaporte, parlamento e, no futuro, moeda. Lula também manifestou esta intenção ainda em 2008. Aí tá lá, ó. Lula cogita a criação de moeda e banco central únicos na América do Sul. 2008, 26 de maio de 2008, Folha de São Paulo. O presidente Lula disse hoje, durante o programa de rádio Café com o Presidente, que, após a criação da Unasul,
União das Nações Sul-Americanas, que reúne os 12 países da América do Sul, a região caminha para a criação de uma moeda comum e de um banco central único. Não foi por falta de vontade, é porque não conseguiram. Não conseguiram. E agora vão voltar para terminar o serviço. Se eu não acho que o Lula vai ser eleito. Falando sério, eu realmente não consigo acreditar mais, gente. Nós agora estamos criando o Banco da América do Sul. Nós vamos caminhar para, no futuro, termos um banco central único, para ter moeda única. Agora isso é um processo e não uma coisa rápida, disse Lula. E realmente, né, eles vão tentando. Não deu certo, o PT aí tomou 1-0, graças a Deus, Deus operou, e agora querem voltar para colocar a mão na joia da coroa. O que não conseguiram no passado. E aí vejam só como são as coisas. Matéria do Gauchá de 2019. Postagem de 2016 em que Bolsonaro protesta contra a moeda única na América do Sul repercute. E ele fala o seguinte, ó, ainda sobre o assunto, Jair Bolsonaro alertou sobre a criação da moeda única em 2016. Será que o presidente previa o objetivo da criação de uma moeda bolivariana? Esse aqui é o post, ó. O PT, depois do livre trânsito de cidadãos na América do Sul, também planejou moeda única e Banco Central Bolivariano, 27 de julho de 2016. Então, assim, eu acho muito triste quando vejo algumas pessoas tentando desgastar Bolsonaro para tentar pegar os seus eleitores, falando que Bolsonaro abandonou as pautas. Que Bolsonaro é isso, que Bolsonaro é aquilo outro, etc. Cara, você olha para o passado desse homem, e você vê que o cara, ele pode até definir uma coisa ou outra, mas a partir do momento que ele entendeu como as coisas funcionam, ele falou, cara, olha não, pô. Olha o absurdo que o PT está propondo. Olha o absurdo que o PT está propondo. Em 2016. Tenta imaginar o que é que você defendia em 2016. Tenta imaginar como você via o Brasil em 2016. E já estava lá, ó. Já tá, tem vídeo. Se vocês digitarem aqui esse texto, vocês acham. Vou mandar pra vocês esse tweet. Eu dei RT nesse tweet já. Eu dei RT nesse tweet, lembrei agora. Se vocês forem no meu Twitter, vocês vão achar esse RT. Eu vou mandar lá no Telegram pra facilitar, que vocês são preguiçosos. Vocês podem dar play e ouvir aí Bolsonaro. 2016. 2016, Bonorinho já tava lá. Então, Bolsonaro não precisa se colocar à oposição do Lula. Ele não precisa dizer eu sou o anti-Lula. Não. Desde 2016, nos mais diversos temas. E tem muita coisa muito antes disso, o Bolsonaro já criticava. Você vê, quando a gente falou sobre fertilizantes, também achou um vídeo de 2016, ou foi 2014, de Bolsonaro falando da importância do Brasil ser autossuficiente em fertilizantes. Então, todas essas pautas, Bolsonaro agora tá tentando avançar com a PL 191 por causa da... tá tentando tirar proveito, isso aqui. Não! São pautas que ele defende há anos. Há anos. Mas, infelizmente, tem coisas que dependem do legislativo para avançar. Mas vamos continuar. Olha que matéria interessante. Esqueci de colocar a logomarca, é do Estadão essa matéria. PT e PSB veem Alckmin à esquerda e querem que ele retorne ao centro. Quantas vezes a gente não falou essa aliança Lula e Alckmin deu errado? Porque a ideia era o Lula ir mais para o centro e tentar aumentar um pouco, né, a bolha para quem ele fala. Tentar usar o Alckmin para isso, vencer no primeiro turno. Mas deu errado. Na verdade, o Alckmin virou um radical assim como o Lula. Não que ele fosse moderado, né? Mas tá pior do que nunca. Cresce dentro do PT e também no PSB a expectativa de que Geraldo Alckmin retorne ao centro. Pelo amor de Deus, Alckmin volta. Em referência aos acenos à esquerda feitos pelo ex-governador paulista e atual vice na chapa de Lula. O mais recente ocorreu na última quinta, quando Alckmin ouviu a Internal Socialista no Congresso do PSB, seu novo partido. Você vê que inclusive é interessante, né? Eles queimam o Alckmin. É como se o Alckmin fosse um fusível para você proteger o aparelho eletrônico, proteger sua casa, né? Fusível serve para isso, né? Quando desarma, não bota uma cola não, que o fusível é feito para isso. Quando vê uma corrente que sua instalação elétrica não consegue suportar, o fusível desarma para desligar tudo. É tipo isso daí, né? Estão tentando queimar o Alckmin para proteger a instalação elétrica, que no caso é o Lula. A avaliação de aliados é que o ex-governador precisa ser o elo do Lula com 3 relevantes segmentos: agro, evangélicos e mercado financeiro. E que para desempenhar bem esse papel, Alckmin tem que ser Alckmin. O ajuste de imagem do ex-governador já está em ação e deve ficar evidente o lançamento da pré-candidatura da dupla no dia 7 de maio. Nessa semana. Essa semana vamos ver como é que vai ser. Mas vamos continuar. Entrar aqui agora no tema
que mais sério e mais complexo e mais tem coisa pra gente comentar ao longo do vídeo. Eleições. Eu acho que Bolsonaro vence, pra mim tá muito claro. Esse crescimento nas pesquisas, a própria empresa falando, Bolsonaro já empatou, Bolsonaro passou em tal lugar, isso, aquilo, outro. Algumas notícias que está saindo, falando, tudo mais. E principalmente a preocupação internacional com Bolsonaro. Conversei com outras pessoas, tem um pessoal do mercado financeiro, ele tem essa percepção também. O mercado meio que já precificou, vai ter Bolsonaro mais 4 anos aí. Quem gosta, quem não gosta dele vai ter que aceitar. Bonorio mais 4 anos. Só que assim, tem que aceitar, não vai aceitar de bom grado. Eles vão planejar alguma coisa. E aí? O que é que pode acontecer nesses próximos anos aí? E aí, conversei com a galera, vi uma notícia que eu acho que tem a ver, montei aqui e a gente vai conversar sobre isso. Vejam só. Ontem o Renato fez o seguinte post. Ciente da derrota nas urnas, estaria Sérgio Moro articulando um pacote de sanções contra o Brasil durante um segundo mandato do Jair Bolsonaro. O Moro odeia o Brasil a tal ponto de sabotá-lo internacionalmente. Esse tweet aqui eu não acho que tá sendo irônico nem nada, porque quando a gente olha o Sérgio Moro, você vê, é candidato a, sei lá, vereador, a gente não sabe o que é candidato a nada, mas estava rodando para pedir a bênção na Alemanha. Foi construir um projeto de governo na Alemanha. A Alemanha que tanto critica o Brasil, inclusive com pessoas ligadas ao petismo, que é o pessoal da fundação lá do... Putz, esqueci agora a sigla do partido. Mas é o partido que tem uma fundação ligada ao PT no Brasil. Aí foi lá conversar com o pessoal da Partido Verde, falando não, aquilo outro. Foi ver negócio de time de futebol, enquanto Álvares e Marçal já tá aí meio com o pessoal da La Liga, tentando criar uma liga no Brasil. O Moro já tá tentando arbitrar, né, o sistema de complexo do futebol brasileiro. Aí foi essa semana para discutir sobre corrupção, foi visitar Atlantic Council, tá aí agora com o curso de SG, vai ter um curso com o pessoal do Pacto Global, que a gente comentou no vídeo de anteontem. E aí vai esse grupo, né, tá monitorando as empresas brasileiras, iniciativa única no mundo, para ver como as pautas do SG estão avançando. Então assim, o Moro tá de maldade, já não é de hoje. E aí vejam só isso daqui. O Thomas Trauman, que já foi porta-voz aí da Dilma, né, trabalhou para Dilma, posta o seguinte, do ex-cônsul dos Estados Unidos no Rio de Janeiro. Olha isso daqui. O cônsul americano, o ex-cônsul, falou: os Estados Unidos deveriam deixar claro ao presidente Bolsonaro que uma tentativa de interferir na integridade do processo eleitoral brasileiro será objeto de sanções punitivas a todos os envolvidos, impostas simultaneamente por um amplo grupo de países. É a tal história do multilateralismo que a Luna Zabor acabou de defender, né, nos seus últimos pronunciamentos na ONU. Sanções. Já estão falando em aplicar sanções no Brasil. E a narrativa que vem de fora para dentro. Não é esquerda nacional, não. Pessoas internacionais, não. Vamos aplicar sanções no Brasil. Ela fala o seguinte, peraí. Um pacote de sanções de modo que, para sair delas, aqui ele está supondo, né? Só está elocubrando. Bom, vamos fazer um acordo. Vamos entregar a Amazônia para o mundo, para a gente não sofrer uma sanção. Vamos entregar a soberania do Brasil para a ONU e a direção do país. Aí entrega para o Lula. Aí tá tudo resolvido. E tudo isso com o apoio da Globo, do Mainardi, do Moro e da Faria Lima. O desejo de destruir o Brasil, cara, é basicamente doentio. E aí, olha só. Agora já uma matéria realmente internacional aqui. Reuters. Qualquer tentativa de Bolsonaro de bagunçar o processo eleitoral deve ser respondida com sanções. É uma tradução aqui bem vagabunda minha. Sanções, Reuters. Aí o Brasil fala o seguinte, vitória no Lente, mais relatório do Capitólio brasileiro, mais sincronia da mídia internacional sobre Bolsonaro nas eleições e ameaça de sanções. Estão preparando algo grande para o Brasil. A gente também comentou em vídeo recentemente, entregaram um relatório aí pro Biden, falando aí que no Brasil podemos ter um novo Capitólio muito pior do que aconteceu nos Estados Unidos. Os apoiadores de Bolsonaro obviamente estariam envolvidos nisso tudo. Beleza. Aí, olha, outra matéria internacional. DW, imprensa alemã. Human Rights Watch, uma ONG que faz vários levantamentos, inclusive faz uns levantamentos mostrando que não, é só o Bolsonaro fez os ataques aqui, não sei quantos ataques a jornalistas, não sei quantos ataques aqui a, sei lá, as ONGs e isso, aquilo outro. Aquela narrativa maluca, né? Mas enfim, Human Rights Watch
afirma que envolvimento de militares no processo eleitoral indica preparação para contestar o resultado. O presidente lá, né, blá blá blá, afirma que a cooperação... Não, vou ler o resto aqui. Enfim, essa narrativa vocês já estão cansados de saber. Aí o Vitor Gabriel Zapata, ele fala o seguinte: DW Brasil precisa ter em mente que as Forças Armadas gozam de plena confiança do povo brasileiro e que a intenção jamais foi intervenção, mas trazer mais confiança ao processo que começou, né, a sofrer alguns probleminhas desde 2014. Bolsonaro não é o primeiro a fazer reclamações. Já vem de algum tempo. Baixa a bola, baixa a bola. Então a imprensa internacional tentando minar, falar que não, que tá fazendo isso, tá fazendo aquilo outro, já saiu a nível de Brasil. E perceba o seguinte, para poder trazer aqui para vocês uma coisa que foi sensacional. Era uma matéria que falava que Bolsonaro tinha dado 1-0 no Leonardo DiCaprio, blá blá blá. E aí tinha várias pessoas... Não, era isso não, desculpa. Era a matéria falando... Era a matéria da The Economist. Eu trouxe em vídeo pra mostrar pra vocês que o Brasil se tornou o quarto maior exportador do mundo de comida, blá blá, tititi. E aí quando eu cliquei nos comentários pra ler, tinham várias pessoas que não são brasileiras falando o seguinte: mas isso daí teve um custo e foi a destruição das florestas tropicais. Imagine toda a turminha da esquerda internacional. É por aqui que eles se informam. Então imagina a narrativa. Então na hora que qualquer governo internacional propor alguma medida contra o Brasil, e qual é o imaginário dessa população? Pô, o Brasil é Bolsonaro tocando fogo em tudo, é a Amazônia sendo destruída, né? Os tamanduá, os ornitorrincos, tudo desesperado, fugindo. Estão vindo para a cidade porque agora não tem mais mata. Realmente, né? O jeito vai ser colocar uma sanção. E nesse meio tempo aí, o Bolsonaro tá querendo colocar militares na eleição. Isso é meio estranho, não? Tá parecendo um golpe de Estado. O que reforça ainda mais a necessidade, não. Podemos fazer o que quiser, que não vai ter problema. Vamos continuar. Olha aqui a típica matéria. Típica matéria que é isso aqui que vai circular no Brasil e no mundo. Bolsonaro vai a ato com pedido de destituição de ministros do Supremo em Brasília. O ato foi por isso, gente? O ato foi por isso? O Estadão podia ter colocado, sei lá, alguns vídeos de pessoas pedindo, então, destituição, etc. É só narrativa. O que, dependendo da imprensa brasileira, vão derrubar Bolsonaro só na narrativa. A Elisa diz, né? Imprensa canalha desonesta. Quem está falando de destituição? Esse é o padrão da imprensa. Enquanto isso, Brasil vai atender pedido da OMC para produzir mais alimentos. Tudo está acontecendo. Tudo isso está acontecendo e perceba. É inegável que a gente tem aqui, né, alguns líderes internacionais ligados aos Estados Unidos, alguns países da Europa, né, os líderes ocidentais, que juntos estariam meio que abraçando um processo de desenvolvimento global, uma integração global. Algumas pessoas falam em globalismo. E o momento atual, ele vem reforçando essa ideia. A Ilona Zabol falando isso, porque, olha o que aconteceu. Foi por falta de um poder maior por parte da ONU, né, que a gente está vendo o que está acontecendo na Ucrânia, por exemplo. É a narrativa que eles estão falando, né? A análise que eles estão fazendo, a opinião deles. Se a gente tivesse alguns grupos multilaterais, né, com poder de realmente determinar, quase uma espécie de meio que governo mundial, aí o mundo estaria bem. A gente encontraria a paz neste caminho. E enquanto tudo isso está acontecendo, essa agenda, né, avançou muito desde 2020 com a questão de pandemia, etc. A gente viu várias coisas que aconteceram por parte dos governos. A gente agora está diante de um grande problema, que é um problema alimentar. E não sei o que estou falando, são os próprios líderes. O Macron já falou isso, o presidente americano já falou isso, que, cara, que tá basicamente o cenário que não tem pra onde fugir. O ministro da Agricultura da Alemanha falou a mesma coisa. Podemos ter aí um problema de comida, abastecimento alimentar. Então o Brasil deixa de ser apenas um país importante para se tornar um país extremamente importante. O que reforça ainda mais a necessidade de tirar o poder, né, o controle da mão de Bolsonaro. Falando, não, você não apita nada. Você, Bolsonaro, você não apita nada. Quem apita somos nós. Aí vamos continuar. Saiu essa matéria ontem
na Folha de São Paulo. Violência política no Brasil está matando a democracia. A democracia é basicamente um ente vivo, né? Uma pessoa. Ele vai procurar na rua, ela tá perdendo a vida, meu Deus do céu. A crescente violência política intensificada após, né, a tragédia que teve com a Marielle Franco, a proliferação de desinformação, o silenciamento da sociedade civil, não da população, da sociedade civil organizada, né? Nome bonito para falar das ONGs, o processo de criminalização de movimentos sociais e o ataque a jornalistas e as populações tradicionais, você está falando dos índios, estão restringindo o espaço cívico no Brasil. Ô, amigão, peraí. Quem fala isso? O relator especial da ONU sobre a liberdade de reunião de associação, Clement, nome muito difícil. Esses são vetores de uma crise que colocou a democracia brasileira a perigo. Pessoal, existe algum tipo de restrição às ONGs? Existe algum tipo de restrição a qualquer tipo de instituto ligado à esquerda? Existe algo que esse pessoal fale que gere punição? Você percebe como essa matéria ela não para em pé em nenhum momento? Ela não para em pé. Olha a narrativa que está sendo implantada. Vindo da ONU agora. E isso daqui tem uma pegadinha. Sabe quando eu falo para vocês que tem algumas palavras que são gatilho? Por exemplo, uma coisa é falar meio ambiente. Outra é falar o quê? Socioambiental. Eu falo, ó, socioambiental é igual a falar de governança. Aquelas palavrinhas gatilho. Tem a palavrinha gatilho aqui. Quantas vezes vocês já ouviram falar de espaço cívico? Não é palavra comum. Não é palavra comum. E não está sendo utilizada de maneira aleatória aqui. Não está. É igual você falar dentro do direito de uma defesa contra-majoritária. É uma tese de um grande ministro. Vou nem falar quem é para não gerar problema. Quando eu vi isso aqui, espaço cívico, vindo da ONU, eu falei, rapaz. Essa tese do espaço cívico é de uma consultora, de uma conselheira da ONU. E não é de qualquer pessoa, não. Era a conselheira do secretário-geral, o homem mais importante da ONU. Eu estou falando da ilustríssima Ilona Zabor. As instituições precisam agir para coibir as ameaças aos atores e ao espaço cívico. Falou em espaço cívico, você está falando de Ilona Zabor. É o cara da ONU. Quando o livro dela foi lançado, ó, A Defesa do Espaço Cívico. Olha o nome do livro dela. Divulgado em todos os locais, né? O Jamil Chad, o grande jornalista, já cobriu grandes eventos ao redor do mundo. Lauro Jardim, o colunista mais famoso da Rede Globo. Olha essa. Você nem como descrever um livro tão bom como esse. E hoje ela está onde? Dando conselhos ao secretário-geral da ONU. Aí o relator da ONU vem aí para falar que o espaço cívico está sendo ameaçado. Me engana que eu gosto. Ó, A Defesa do Espaço Cívico. Olha quem estava recomendando, falando da importância do livro dela, Pedro Abramovay, que é o diretor da Open Society Foundations na América Latina e no Caribe. A Open Society Foundations é o grupo, né, a ONG do Jorge Soros. Um dia como hoje ilustra a importância do livro da Ilona Zabor. São os espaços de defesa e reprodução da democracia que conseguirão evitar um golpe, como o tentado por Trump caso Bolsonaro perca. Impedir o fechamento do espaço cívico nos próximos 2 anos é a nossa única chance. Já falava, olha como essa história do Capitólio, o mesmo golpe que deu, olha como isso vai ser construindo há tempo. Isso aqui foi em 6 de janeiro de 2021, tem mais de um ano. E aí vejam só, essa matéria eu já comentei para vocês, só por alto. Olha como... a gente vem comentando em vídeo, né? Teve até, o dossiê de onde foi sobre isso. A gente falando, gente, percebam como regulamentação e soberania tá o tempo todo em voga, em destaque. A gente tá discutindo sobre isso. E aí eu dava esse exemplo e ia mostrar a matéria para vocês, ó. Financial Times. Patriotas versus globalistas substitui a divisão esquerda e direita. Eu vi um professor da esquerda, da FGV, ele traz essa matéria
não tem nenhum seguidor no Twitter, mas eu fui dar uma busca, ver quem tava comentando sobre isso, ele falando o seguinte, que ele só acha que um erro é que a Financial Times está chamando de patriotas, como deveria falar, na verdade, em soberanistas. Se preocupa com soberania. E essa matéria falava o seguinte, né? Que eu vou só uma tradução bem chula. Os globalistas em geral são pessoas sem raízes ou patriotismo, mas eles são mais tendenciosos a acreditar que nós precisamos de uma cooperação internacional para promover paz e prosperidade para gerenciar e resolver os problemas mundiais. Precisamos de mais multilateralismo? Precisamos de pensar globalmente. Problemas globais precisam de soluções a níveis globais. E eu não estou falando essa frase de forma aleatória, a gente já chega lá. Olha isso daqui. Clima já ameaça agro, portos e até internet, mas projetos de adaptação são raros. O clima já é um problema internacional. E não é de hoje que a gente vê matérias falando do problema do Brasil, do agro brasileiro, não porque isso não seja, sabe, não seja malvado, mas porque o boi bufa demais. E a carne bovina é um problema, a gente tem que ter um pouco de consciência nesse processo e comer menos. Empresas priorizam mitigação e ignoram adaptação às mudanças climáticas, o que pode trazer prejuízos. A Renato diz, né, esse ambientalismo totalitário produzirá a longo prazo uma tirania ambiental que nos levará a um mundo meio complicado, né? Vai faltar comida. E o agro é um setor que apoia Bolsonaro. Então a tendência é que as críticas também aumentem para cima desse pessoal. Vocês já estão vendo. Olha essa matéria que também saiu, recente, Folha de São Paulo. Mudanças climáticas ameaçam 4% do PIB global, estima estudo. Aí pronto, Folha SG, estão descarados mesmo, hein, com essa pauta. Aí junta tudo isso, essa matéria, também da Folha de São Paulo. Isso aqui aconteceu no Brasil. Quem está comentando é a Mônica Bergamo. A Mônica Bergamo dificilmente fala sobre questões ambientais. A ação pede 1 milhão ao IBAMA e montadoras por causa de automóveis mais poluentes. Aí veja só como são as coisas. A pandemia e o conflito atual na Europa estão gerando vários problemas, como, por exemplo, uma possibilidade de falta de comida, desabastecimento alimentar. Só que, além disso, durante a pandemia, a gente viu um problema na quebra de várias cadeias, tanto de produção quanto de logística, o que acabou gerando falta de estoque de diversas coisas, dentre elas peças. E carros também sofreram com isso. Aí a matéria fala o seguinte, ó. Está tendo disputa judicial, 1 milhão, movida pelo Instituto de Saúde e Sustentabilidade, e está uma norma de dezembro de 2021 publicada pelo IBAMA. O IBAMA cedeu a pedidos das montadoras e prorrogou por 3 meses o prazo para adequação de uma nova etapa da legislação ambiental. Não é que não vai ter, só adiou 3 meses. Olha só, olha que adiamento malvado, 3 meses. É o fim do mundo quase, né? Até então, o Programa de Controle de Emissões Veiculares previa que os automóveis leves produzidos a partir de 1º de janeiro deste ano deviam emitir menos poluentes do que de janeiro do ano passado. Só que aí, por quê? Com carros incompletos por falta de peças, os fabricantes diziam correr risco de não concluir modelos já iniciados em tempos da norma. Pô, tá faltando peça, teve desabastecimento global, dá 3 meses aí pra gente se adequar. Aí o IBAMA falou, não, beleza. A motivação adotada pelo IBAMA é resultante de posição meramente mercadológicas, mais precisamente de anseios do setor automobilístico, diz a entidade. A ação ainda afirma que a medida não traz benefícios ao meio ambiente, como seria de se esperar do IBAMA, mas prejudica a qualidade ambiental e saúde da população e destaca que, com ela, dezenas de milhares de veículos mais poluentes circularão por anos a fio. Meu Deus! Vai de 3 meses. O IBAMA do governo Bolsonaro está deixando esse problema acontecer. O mundo, olha a quantidade de veículos. Então, olha as coisas que estão acontecendo. Estão judicializando, estão pedindo dinheiro. Vamos multar aqui 1 milhão. Quem pede sei lá, o Instituto. É o Instituto. Mas, segundo eles, o espaço cívico, né, está sendo destruído. Vamos continuar. Aí essa turma que fala tanto em desmatamento, só essa matéria aqui ontem, ó. Desmatamento na Amazônia foi maior nos governos de FHC e Lula. Uma dose de verdade, fiquei muito surpreso, né? O Axel já até disse, pessoal, compartilha com vontade, né? Não é todo dia que sai notícia dessa. Nos comentários tinha até aqui o Gerson relembrando essa capa da Veja, né? Corrupção, Amazônia Veja, Amazônia Venda. Petistas presos aceitam propina de madeireiras que devastam a floresta. E aí soma isso tudo com o que a gente já falou. Eu falei, né, que problemas globais, soluções globais, que isso não era aleatório.
sai essa matéria também ligada à ONU. ONU. Aumento dos níveis do mar e tempestades já afetam mais de 500 milhões. Olha toda a pressão que já acontece atualmente por causa da Amazônia. Imagine essa pressão que vem aumentando e agora também ser direcionada para cidades. Onde é que está a maior concentração de indústrias no Brasil? São Paulo. Você já pensou se Tarcísio vence? Que eu acho que tem alta chance de vencer. Tarcísio, junto com o Bolsonaro. E vamos pegar outros estados, porque essa matéria fala o seguinte, ó. 9 em cada 10 das maiores cidades do mundo serão afetadas pela perturbação climática. As cidades também são responsáveis por mais de 2/3 de todas as emissões de gases de efeito estufa e se não as tornarmos parte integrante da ação climática, teremos grandes problemas. Não posso dizer com mais clareza. Os problemas globais precisam de soluções globais. Isso aqui vai de total encontro ao que normalmente os filósofos, estudiosos da direita dizem, né? Que problemas só são resolvidos com soluções locais. Solução global não existe, porque cada realidade é completamente diferente da outra. Aí quem fala, né, a Amina J. Mohamed, vice-secretária-geral da ONU, é que fala isso. Aí imagina, se já tem uma pressão hoje no governo Bolsonaro, por causa da Amazônia, imagina essa pressão com os novos governadores de Bolsonaro, né, pessoas ligadas a Bolsonaro, focando as grandes cidades. Mudanças. Junto isso daí, toda essa pressão que vem sendo feita com o avanço do ESG no mercado financeiro, pela mudança das empresas do Brasil, com esse surgimento desse movimento aí do Pacto Global no Brasil, que vai começar a monitorar as empresas, iniciativa única, com toda a imprensa ajudando a colocar essa pressão, né, por mudança, com toda essa história de sanções. Vai juntando tudo isso. Aí veja só, brasileiros discutirão desenvolvimento sustentável com pesquisadores de Princeton. Eles vão discutir propostas para o desenvolvimento de economia de baixo custo na Amazônia. Aí, ó, olha quem tem a solução. Esse pessoal tem a solução. As montadoras pagam 1 milhão aí, viu? Porque precisam de 3 meses para resolver os problemas. Mas os Estados Unidos vai promover aqui um debate em Princeton. E aí os super inteligentes do Brasil vão lá para aprender a solucionar os nossos problemas. Essa galera que vai aprender a solucionar os problemas na Amazônia. Olha quem vai estar presente. João Roberto Marinho da Globo. Guilherme Leal da Natura. Sérgio Raial, presidente do Conselho de Administração do Santander. Mas assim, a Globo vai estar lá. A Globo vai trazer a solução para o nosso país. A Globo não aceitou a vitória de Bolsonaro em 2018, né? Sequer aceita a existência de Bolsonaro e seus apoiadores. Aí junta tudo isso. Itaú compra fatia de 11,4% da XP por cerca de 8 bilhões. 8 bilhões para mim, ESG indo da Internacional Socialista para você. Mais um pouco, o Jé Dirceu estará no conselho da empresa. Valeu a pena beijar a mão do Lula? E aí? Todo mundo junto. Toda essa movimentação rolando, acontecendo, todo mundo aí junto e misturado. E aí que eu fiz aqui esse pronto aqui, porque a gente traz essas notícias e agora a gente faz uma reflexão final pra gente fechar nosso questionamento aqui, né? Pensa o seguinte, Bolsonaro vence. A vitória de Bolsonaro vai ser vendida como um ato antidemocrático, não tem legitimidade. Não tem legitimidade. Foi um golpe. Botou os militares, isso, para descredibilizar, etc. E aí, a vitória de Bolsonaro representa a Amazônia em risco. Não só a Amazônia, né? Porque agora você está vendo que 9 a cada 10 cidades do mundo vão estar sofrendo com grandes problemas. Você acha que São Paulo vai estar de fora dela, por exemplo? Rio de Janeiro? Então a gente vai ter que fazer alguma coisa. Quem sabe, vamos aplicar algumas sanções. Nesse meio tempo aí, sanção, é inegável de ver que a esquerda já vem aí, né, se organizando. Você vê os artistas engajando os jovens. Não, venha o jovem, todo mundo mais. Fazer o Lula verso, isso, Anitta, etc, Leonardo DiCaprio. E aí, nesse meio do caminho, você vê aí pessoas ligadas a institutos, ONGs, etc, até grupos que são famosos por terem patrocinado e ajudado a promover revoluções coloridas ao redor do mundo. Aí você vai ao próximo passo. Revoluções coloridas, né? Moro chega com os monitores do Moro falam, meu amigo, tá tudo ruim aqui. Moro continua rodando o mundo, continuando falando mal do governo, continuando falando que o governo de Bolsonaro tá destruindo tudo. Aí começa um esquema de revolução colorida, que com certeza vai levar a um clima de instabilidade.
Vocês já viram o que foi esses 4 anos de governo Bolsonaro? Vocês já viram que toda vez que a gente entra em uma certa crise institucional, promovida pela maior parte das vezes por causa da imprensa, narrativas sem pé nem cabeça, ou por movimentações da oposição, começa a discutir sobre impeachment e, querendo ou não, você vê que no final do dia quem sempre ganha são os tais políticos do centro, do centrão, etc., que aparecem para tentar resolver um problema aqui, um problema lá, e acaba cada vez mais, né, ganhando mais poder. E eu não falei do poder do governo Bolsonaro, eu falo poder político. Olha hoje o Brasil. Coisas como, por exemplo, as emendas de relator, etc., que deram muito mais poder para o legislativo. É unânime, todo mundo entende que hoje o legislativo tem um poder muito grande. Cresceu. Tem até uma matéria para falar sobre isso, a gente comenta amanhã. O legislativo cresceu. A gente está diante de um esvaziamento do poder executivo. E eles realmente querem tirar Bolsonaro. Então você cria um clima de estabilidade com todas essas sanções. Vai ter mais 4. Você acha que a imprensa agora vai aceitar? Não aceitaram em 2018. Vão aceitar agora? E esse clima de estabilidade pode levar a tutela internacional, que pô, o Brasil deixa de ser um problema local para se tornar um problema internacional. Por quê? Porque é o clima, porque é a Amazônia, porque é isso, porque é aquilo outro, etc. Aí temos que defender a democracia ao redor do mundo e blá blá blá, e tititi. Tá toda a turma da ONU já preocupada. Isso daí, esse clima de instabilidade, reforça o enfraquecimento do executivo. E o que é qual é o ápice do crescimento do legislativo? Sem presidencialismo. Que é uma pauta que vocês já sabem que tá aí, na fila. Será que a turma do sem presidencialismo é a favor de ver esse caos acontecer? Esse caos ambiental, climático, etc., e também abre um espaço perfeito para a gente resolver os problemas a partir da sociedade civil organizada, quem sabe aí ESG e temas ligados a regulações. Porque a gente não pode depender de Bolsonaro, de seus apoiadores, de pessoas aí, sei lá, esses governadores de direita, etc. E aí a gente volta, mais uma vez, olha como as questões ligadas à soberania e regulamentações virão, contudo, a partir de 2023. Fora impeachment. Eu poderia ter colocado até impeachment aí, mas o impeachment não derrubou nesses 4 primeiros anos, eu acho que vai derrubar nos próximos 4. Mas vamos tentar, vai ter aquele papo de impeachment pra cá, impeachment colar. Se uma revolução colorida, por exemplo, cresce, toma forma, mas enfim. Vocês acham que esse cenário, ele tá muito distante? Pode não ser 100% assim, mas acho que vale uma reflexão. O que iremos presenciar e lidar a partir de 2023. Isso aqui é uma pequena, sei lá, pequena compilação, né? Você fala assim, às vezes, vem na cabeça e se perde um pouco. Vou colocar aqui alguns passos. Reflete sobre isso. É sobre isso que acho que a gente vai estar discutindo, né, a partir de outubro, né? Eles querem tirar Bolsonaro para avançar com isso. É como eu vejo. E o Lula, assim, a certeza que isso aqui vai avançar de forma muito rápida. Ficamos por aqui. Daquela curtida, daquela compartilhada, como sempre, né? Se inscreve no canal, se gosta do meu trabalho, pode se tornar membro do canal, pode me apoiar também pelo Patreon. A gente se vê amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos e valeu, meus amigos. Fui!